E você se destacou como influenciadora, tanto que chegou um momento que você saiu da Schultz e decidiu empreender. Acho que eu já fui aprendendo assistindo os meus pais, né? E eles quebraram em 95, mais ou menos. E recomeçar a vida tudo de novo. Aí eu chamei o responsável pelo salão do hotel e falei assim, olha, eu acho que tá vazando gás aqui. Ele falou, não, que vazando gás? Você não entende nada disso? Toca aí. Que ele falou, toca aí. Explodiu a chapa que eu tava trabalhando. E eu falei, vou trabalhar em alguma marca de biquíni. Em qual que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Aí eu falei, eu acho que seria legal trabalhar com a Sandra. Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível. E assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje o nosso Papo Íntimo vai ser muito especial. Ela começou como executiva, depois virou influenciadora, uma das primeiras que saíram. E hoje ela é uma empresária muito bem sucedida. Seja muito bem-vinda, Chantal. E diretora criativa da Hope Resort. O mais importante, né? Eu não falei. Ela é uma super diretora criativa, muito envolvida. Bom, depois eu ainda vou dar meu depoimento sobre a atuação da Chantal na Hope. Chan, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Estava ansiosa por esse convite. Não, você já é de casa, mas eu queria expor a tua história aqui, porque acho que tem muita gente que vai se beneficiar dos teus aprendizados, dos teus ensinamentos, dos insights que a tua história pode trazer para a vida das pessoas. Uma história muito diferente, de muitos altos e baixos, né, na tua vida. Aliás, a pessoa tem algumas histórias. Quando eu conheci a Chantal… Nossa Senhora! Primeiro eu preciso contar assim, eu sempre gostei muito desse mundo de influenciadores, desde o comecinho, desde que surgiu o Instagram, enfim, todas as mídias sociais que surgiram antes. Agora, eu te acompanhava desde a época que você trabalhava na Schultz. E eu lembro que você tinha até o Will, né, que é a pessoa que trabalhava ao teu lado, o Búfalo que trabalhava com você, e você postava, já criou uma historinha lá, e você se destacou como influenciadora, tanto que chegou um momento que você saiu da Schultz e decidiu empreender. Eu vou querer saber essa história de empreendedorismo, mas antes eu queria saber um pouquinho mais, que você começasse, na verdade, com a tua história. Porque você tem uma história diferente, né? Você não morou só em São Paulo, mas você nasceu em São Paulo. Conta pra gente essa história. Então, até falando sobre empreendedorismo, acho que eu já fui aprendendo assistindo os meus pais, né? Meus pais tinham lojas, uma rede de lojas em vários shoppings, e eles quebraram em 95, mais ou menos. Loja de roupa? Loja de acessórios, bolsa, calçado, semi-joia… e tinham loja também, uma loja de brinquedo, que foi a primeira loja a trazer brinquedo da Disney para o Brasil. Nossa. Imagina, eu era criança, Criança e os pais têm loja de brinquedo. E aí eles faliram, que foi uma época também que a política estava difícil para empreender no Brasil e tudo mais. 95. Não sei se eles faliram em 94, e em 95 foi quando a gente saiu de São Paulo. E aí a gente foi morar em Porto Velho, Rondônia, de favor, na casa de um primo distante, primo de 3º ou 4º grau da minha mãe, assim, era uma coisa bem distante. E recomeçar a vida tudo de novo. Meu pai recomeçou com uma barraquinha de cachorro-quente, mas que daí tinha os cachorros-quentes diferentes, uma coisa mais de São Paulo. Nessa época não tinha internet que nem hoje, que você sabe tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, as coisas que chegavam na metrópole, em São Paulo e tal, chegavam muito depois lá. E como ele levou um pouco disso para lá, o negócio foi crescendo, foi indo bem. E ele abriu lá? Abriu lá. E aí conseguiu vender para conseguir voltar para São Paulo e refazer a vida aqui, até para trazer a gente para cá, que na época escola e etc, ensino era bem melhor aqui, a gente teria melhores oportunidades na carreira quando a gente crescesse. Mas
fiz escola, saí da escola, falei, quero fazer gastronomia, acho que eu gosto de cozinhar, é isso que eu quero fazer. E sofri um acidente no finalzinho da faculdade, tanto é que eu não tenho diploma da faculdade hoje, porque… você não se formou? Não me formei. Faltava panificação. E a faculdade de gastronomia, ela tem essa coisa diferente, que a aula prática, ela é um módulo bem curtinho, então acho que seriam 15 dias de aula, que eu estava no hospital nesses 15 dias, e que eu não a fiz, e fiquei com medo de voltar depois. E tinha um prazo, eu não lembro se era de 2 anos, 5 anos, eu não lembro, mas tinha um prazo para eu voltar, finalizar essa matéria, para ter o diploma da faculdade. Mas você estava traumatizada, né? Só que eu não conseguia voltar, exatamente. Conta do teu acidente, acho que vale a pena. Meu acidente, eu fui… e é muito louco, quando as coisas têm que acontecer, elas de fato acontecem, independente de qualquer coisa, né? Eu estudava numa sala com quase 50 alunos e passou um olheiro escolhendo o melhor aluno da sala, que eles achassem ali. Era uma hora que a gente estava cozinhando de fato, para participar de um evento, que era de um jornal muito famoso daqui de São Paulo, um evento que ainda existe, inclusive, que traria os melhores chefes do mundo para cá. Reuniria todos eles, era uma oportunidade muito grande. E ficaram em dúvida entre eu e uma outra aluna da sala. E aí, nisso, decidiram ter 2, então. Já era uma exceção, já poderia ter sido eliminada aí e não sofreria meu acidente. E aí, no dia que era um evento que duraria uns 4 dias, eu até tive que pedir folga do restaurante que eu trabalhava para participar desse evento. E deu tudo errado no dia. Eu esqueci o documento que precisava para entrar no evento. Meu pai teve que buscar do outro lado da cidade. Aí acabou que eu entrei depois de todo mundo ter entrado. Então todo mundo já estava alocado em alguma praça com algum chefe. A gente chama de praça na gastronomia. E eu estava perdida. Aí eu falava, posso entrar aqui? Não, tem muita gente, não precisa. Posso entrar ali? E fiquei meio deslocada. Até que encontrei 2 chefes para ajudar, faltando 15 minutos para fechar o refeitório. Então me falaram assim, olha, não precisa você ficar aqui, é melhor você ir jantar, porque vai ter todo o evento à noite, você ajuda no evento à noite e vai estar alimentada, porque senão vai fechar o refeitório e você não vai poder comer a noite inteira. Eu falei, imagina, eu quero aprender aqui, tá? A melhor galera de gastronomia do mundo junta, não vou comer e vou lá pro evento. E fui pro evento. No evento, eu entrei num lugar, não precisava, entrei em outro, mesma coisa. Até que, e era uma exposição aberta, os chefes iam demonstrar alguma coisa que caracterizasse a gastronomia deles. Então, imagina que em volta do salão ficavam várias mesas, com cada mesa um chefe, mostrando o que ele tinha ali para oferecer. E os convidados todos passando nessas mesas num salão enorme. E aí eu fui parar numa praça, a gente chama de praça de novo, que era uma chapa a gás, e eu precisava só torrar pão, torradinhas. Essa era a tua função? Essa era a minha função, fazer as torradinhas. Eu nem lembro o que estava servindo junto com as torradinhas, mas enfim, eu reparei que a chapa, de um lado, as torradinhas estavam ficando torradas muito rápido e do outro não, só que as duas estavam ligadas iguais. Aí eu chamei o responsável pelo salão do hotel e falei assim, olha, eu acho que tá vazando gás aqui. Ele falou, não, que vazando gás? Você não entende nada disso, toca aí. Que ele falou, toca aí, explodiu a chapa que eu tava trabalhando. Então, eram 2 saídas de fogo, numa saída tava lá com fogo bombando, na outra só saindo gás, sem o fogo. E aí, o gás entrou em contato com o fogo e explodiu. Esse salão que a gente tava tinha um pé direito alto. E o teto ficou preto. Imagina eu que tava em cima da chapa. A hora que eu abri o olho, eu tava pegando fogo. Você pegou fogo? Inteira, dos pés à cabeça. E a roupa de chefe, ela protege. Eu acho que ela tem uma duração de aproximadamente 1 a 2 minutos que ela segura o fogo. E como tinham 900 pessoas nesse salão, eu falei, bom, alguém vai fazer alguma coisa. Me lembrei das aulas de primeiro socorros, fiquei parada assim. Porque quanto mais você se junta, mais o fogo cria potência. Dá muita vontade de sair correndo quando você tá pegando fogo. Imagina. Só que é a pior coisa que você pode fazer, porque o oxigênio alimenta fogo. Então eu fiquei parada assim, até que veio uma pessoa e me abraçou. Só que eu não tava vendo que era alguém me abraçando, porque nesse momento começou a queimar meu olho. Nossa. E aí eu comecei a bater na pessoa, achando que era alguma coisa voando em mim. Que era outra explosão, tava confusa, né?
Até que eu abri o olho, vi que era uma pessoa, falei, nossa, ufa, parou o fogo. E na hora você tá com tanta adrenalina que você não sente muito bem o que tá acontecendo, né? E você sentiu o cheiro de queimado da tua Senti pele? cheiro de churrasco, só que eu pensei, é a comida de alguém. Sim. É outra pessoa fazendo você? carne. Era eu. E nisso, quando eu olhei pra frente, quando o cara saiu da minha frente, esse chefe que me abraçou, as pessoas fizeram juntas, assim, um monte de pessoa fazendo junto. Aí eu falei, ferrou. A hora que eu olhei pros meus braços, pingava a pele igual vela quando tá derretendo Sim. a cera. Sim. E aí eu falei, nossa senhora, lascou. E nisso foram me direcionando até um portão onde chegaria uma ambulância. E aí eu comecei a sentir a dor. Que a adrenalina foi baixando. E eu não conseguia respirar, porque eu queimei o pulmão. Eu respirei fumaça quente, né? E o maior risco de morte de queimadura não é a queimadura em si, e sim você queimar o pulmão. Sim. Porque você não abre e faz uma cirurgia. Você tem que contar que o seu corpo vai ser mais rápido para recuperar do que os danos que foram gerados ali, né? Tem até uma galera daquela boate Kiss que ficou do lado de fora tentando abrir e inalando a fumaça e foi a falecer depois de um mês, dias, depois de um tempão, assim. Então, realmente é a parte mais delicada. E aí, enfim, em resumo, fui pro hospital. Queriam amputar meu braço direito. E eu tinha 20 anos na época. Falei, meu Deus do céu, tenho tanta coisa pela frente. Como que eu vou fazer tudo com um braço só, né? Mas aí acabou que eu não precisei amputar o braço. Fiquei no hospital bastante tempo. Fiz umas 4 ou 5 cirurgias de raspagem, que chama, né, pra queimadura. E milagrosamente, não sei como, a pele do meu rosto ficou excelente. Nossa, porque não tem cicatriz nenhuma, em nada. Não... Tem, nos braços tem, né, aqui, nas laterais. Nossa, mas você tem que contar a história, porque não dá pra ver, assim. Tem que contar a história. Mas na época, todo mundo olhava e falava, olha, vai realmente ficar aquela pele repuxada, vai ficar... E milagrosamente não ficou nada. Nada. Que bênção. Graças a Deus. Inclusive as minhas cicatrizes da mão e do braço eu gosto delas. Eu poderia tirar, fazer um monte de tratamento, parte da tua história. Mas eu gosto. Sim. E aí nisso eu não conseguia voltar nem para a faculdade e nem para o restaurante que eu trabalhava. Com razão. Quando eu me senti bem e pronta, eu voltei para o restaurante. Só que o restaurante é um restaurante que na época, inclusive, ele era extremamente famoso, que é o do ECOC. E que tinha uma rotatividade de clientes muito alta. Então lá, você tem que ser rápido. Você tem que ser muito rápido. Seu diferencial é ser rápido. A receita, ela já existe, o chefe que criou, você só vai recriar, você só vai fazer ali, você vai… Que nem a gente assiste no Masterchef, nesses realities, né? Tem que ser rápido, só que sem você precisar criar. Tá. Porque já tá criado. Tá. Você só vai fazer, operacionalizar ali, executar. Isso, tava procurando essa palavra. E aí, eu não tava conseguindo ser rápida, porque quando você tá com medo, você não é rápida. Você não pega, tipo, joga um negócio no óleo, você não coloca a tomada correndo na tomada e tal, porque você tá cuidadosa, você tá cautelosa. E aí, os meus colegas de trabalho, que já tinham muita coisa pra fazer, é super apertado o tanto de coisa que você tem pra fazer, por dó, começaram a pegar as minhas funções. E eu comecei a me sentir mal. E eu falei, nossa, eu não quero dar trabalho pra ninguém. E aí decidi sair. No que eu decidi sair, falei, eu vou ter que mudar de área, vou ter que mudar, porque eu não vou mais conseguir trabalhar na cozinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha como fazer outra faculdade, então eu falei, bom, vou começar a trabalhar, e aí a gente vê o que vai acontecer. E fui trabalhar como vendedora na Daslu. Eu já tinha tido experiência com vendas antes, eu trabalho desde os 14 anos, eu trabalhei na Track and Field como… Olha! Trabalhei na Track and Field como vendedora. Então você tá voltando às suas origens agora, trabalhando com fitness de novo. Acho que na Daslu e na Trek. E trabalhei também para a BEST, que é a Associação Brasileira de Moda, que foi quando eu era bem novinha. A gente recebia os buyers que vinham de fora para traduzir, levar eles nos showrooms e traduzir tudo que estava acontecendo ali em português, enfim, em inglês. E aí… falei, vou trabalhar então aqui na Daslu, que na época, inclusive, era um trabalho muito legal, né? Porque super glamuroso. Era um sonho. Ser Dasluzete. Sim. Era um sonho. E eu tive a sorte de trabalhar lá. Na verdade, a Má Tranchese, encontrei com ela numa festa. Ela falou, nossa, soube do seu acidente e tal, e não sei o que. Eu falei, nossa, quero tanto trabalhar, queria tanto ir pra Daslu. Ela, não, pode deixar que eu vou organizar de você entrar lá. E organizou e me colocou lá.
Você já conhecia ela? Já conhecia ela. Da vida, assim. Você teve uma educação boa no fim. Quando você voltou para São Paulo, você foi para uma escola boa, mesmo com teus pais sem terem muitas condições. Exato, sempre fazendo 1000 equilíbrios, 1000 dívidas. E a importância do networking, né? Exato. De você ter uma rede de relacionamentos. E meu pai falava isso, eu prefiro que de repente a gente só almoce no jante, mas que vocês vão estar numa escola, que vocês vão conhecer pessoas que no futuro vão te empregar. E foi mais ou menos isso, né? Porque as pessoas que eu conheci na escola que eu estudava me levaram a conhecer, por exemplo, a Marcela, e por aí foi. Que me deram realmente um trabalho no futuro, né? E aí comecei a trabalhar na Daslu, e eu sempre tive a seguinte filosofia: quero ser vendedora pro resto da vida? Não, não quero. Eu quero fazer algo a mais. É um excelente começo? Acho que toda profissão, eu sempre falo isso, você tem que saber vender. Ou você tem que saber se vender, ou o seu produto, ou o seu serviço. Então, assim, você trabalhar ali em piso de loja é uma faculdade maravilhosa para qualquer coisa que você opte a fazer no futuro. Sempre falo que se eu tiver sorte, eu vou conseguir fazer meus filhos passarem por esse estágio antes de irem para suas carreiras finais. E você falou uma coisa assim, um princípio de vida. Isso, você que está assistindo, anota isso e use, porque você sempre se preocupou em entregar mais, não só o seu escopo. Você viu quando você teve a oportunidade no restaurante de falar, não, você pode jantar, porque depois você vai… eu quero ficar lá, quero aprender. Você não precisava, mas você fez, né? Isso que você faz, que você não precisava, não estava no escopo original, mas você faz, é o que vai fazer toda a diferença. Quem faz só o que está no script… acaba não evoluindo. Fica igual a todo mundo, né? Igual. E isso que você está falando me fez lembrar uma coisa que eu fazia na Daslu, que me deu o próximo emprego. Eu sempre falei, eu vou atender cada pessoa como se fosse a mais importante do mundo, porque eu quero realmente, eu não sei que oportunidade pode estar ali, naquela pessoa, né? E aí eu não só vendia a roupa, mas a pessoa falava, eu não sou daqui de São Paulo, queria saber um restaurante legal para ir. Tem esse e aquele. Quer que eu reserve para você? Não era da minha função fazer isso, né? Queria ir numa balada, alguma coisa assim, mas não conheço ninguém aqui. Eu conheço o promoter, deixa que eu vejo de colocar seu nome na lista. Sabe, eu ia dando um jeito de oferecer um serviço a mais para as pessoas que eu atendia. E aí, eu comecei a atender uma mulher que inclusive era uma cliente muito boa. E ela chegou para mim um dia e falou assim, olha, minha melhor amiga trabalha na Schutz e eles querem pôr um cargo novo lá de vendedora RP, que é uma vendedora que vai atender, tipo, sei lá, tinha toda uma teoria do Alexandre na época, uma filosofia até que ele queria colocar na Schutz, de atender It Girls na época, não tinha influenciadora, não tinha Instagram e etc. Então eram as socialites de São Paulo, ou atrizes, pessoas famosas e tal. Então ele queria que tivesse um atendimento diferenciado e queria uma vendedora diferenciada que oferecesse isso que eu estava oferecendo na Daslu. Então alguém que ia te dar dicas de lugares para jantar, mas que ia fazer a sua reserva, que ia até o seu hotel entregar o sapato, porque a vendedora do dia a dia, ela precisa de volume. Ela não vai perder horas de venda para ir levar um sapato de alguém num hotel. Então ele fez um esquema diferente comigo e eu fui para lá trabalhar. Que na verdade, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, será que eu não vou dar um downgrade? Sim. Porque a Daslu na época era esse sonho de se trabalhar, todo né? Todo mundo queria ser Dasluzete. E a Schutz ainda não era tão conhecida e nem glamourizada da forma que era a Daslu. Aí eu falava, nossa… Aí eu na entrevista falei assim, tá bom, eu até viria trabalhar aqui, mas eu não queria trabalhar os finais de semana. E na Daslu, o que me incomoda é ter que trabalhar todo final de semana. Aí eles falaram, tá bom, então pra você trabalhar aqui, você não precisa trabalhar final de semana. Aí eu falei, pronto, então eu vou. Arrumou um motivo. Arrumei um motivo. E foi ótimo, porque quando eu entrei na Schutz, eu lembro que eu conversava muito com a gerente da loja, Carol, vai lembrar. Eu falava assim, eu não quero ser boa aqui, eu quero ser essencial, eu quero que precisem de mim. Eu vou me dar o prazo de 1 ano para subir para o escritório, porque o escritório ficava em cima da loja. E aí, como que eu ia fazer isso se eu não tinha faculdade, né? Então eu comecei a meio que pedir para as pessoas o que eles não gostavam de fazer para eu fazer para eles. Então eu ia lá na sala do marketing e falava, o que você não gosta de fazer? Eu não gosto de fazer produção de moda, quando vem produtor aqui. Então deixa que eu faço. O que mais? O que precisa… sabe, eu ia… precisa de ideia para fazer evento e etc. Deixa eu criar uma ideia aqui, deixa eu pensar num projetinho. Então, eu comecei a ir pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Até que a menina que coordenava todas as assessorias de imprensa da marca foi sair para ir para Daslu. E ela me contou.
Eu falei, nossa, o Alexandre já sabe? Ela falou, sabe mais ou menos, tal. Eu falei, então quando ele souber, você me avisa pra eu pedir pra ficar no seu lugar. Porque eu já sei mais ou menos o que você faz e eu acho que eu conseguiria fazer. Aí, fui falar com o Alexandre. E eu falei, Alexandre, tudo bem? Então eu queria ficar no lugar da fulana, queria fazer o que ela faz e tal. Ele falou, olha, eu vou abrir Capital. É uma empresa séria. Não dá pra eu pegar uma menina que fez faculdade de comida e não tem, juro, ele falou assim, de comida e que não tem diploma. Eu preciso de alguém experiente, alguém que saiba o que tá fazendo. Aí eu falei assim, às vezes é melhor contratar alguém que queira fazer do que alguém que saiba. Porque a pessoa que quer, ela vai fazer melhor. Acontecer. Se ela conseguir fazer, ela vai fazer melhor. Mas aí ele falou, não tem conversa, tal. Pode sair da minha sala. Saí da sala dele, montei um projeto que eu dobraria o número de mídia espontânea da Schutz de um ano para o outro. E expliquei como que eu faria isso. E era o principal trabalho desse cargo. Aí, ele ia entrevistar 2 meninas, 5 minutos antes, eu invadi a sala dele e falei, você só pode ler isso antes pra mim, por favor? Eu fui audaciosa, eu poderia ter, assim, sido interpretada muito mal. Sim. Mas eu, me olhando hoje como chefe, eu gosto muito que as pessoas me mostrem essa vontade de fazer. Atitude, né? De fazer o negócio acontecer, de ter atitude, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão com tanta preguiça de trabalhar, estão trabalhando parecendo que tá sofrendo, que é ruim, que é uma coisa contra você, que quando eu vejo alguém que quer fazer, isso você dá mais valor. Me dá muito valor. E aí, ele leu e falou assim, pode sair da minha sala? Aí eu falei, nossa. Ferrou, você é mandada embora. Avisa essas meninas que estão aí na porta que a vaga tá em teste. Aí eu falei, nossa, eu fiz tudo isso à toa. E semana que vem eu quero um press day. Aí eu falei, o que é um press day? Sou eu? Eu tô em teste? Tá em teste. Aí eu, nossa, obrigada, você não vai se arrepender de sair da sala. Eu falei, o que é um press day? Liguei pra Tassi da Index. Falei, Tassi, agora eu tô no lugar da fulana e eu preciso fazer um press day semana que vem. O que é isso? Como faz? Como faz? Me ajuda, você me ajuda nesse, depois você não precisa me ajudar em mais nada. Enfim, passou um ano, eu não dobrei o número de mídia espontânea da Schutz, eu tripliquei. Olha. E aí só fui crescendo lá, até que ele me deu 2 lojas para cuidar, além de fazer parte do marketing, além de ser relações públicas da marca, que eram 2 lojas que não estavam performando tão bem, estavam com same store sales negativo, e que eu tinha a missão de positivar, caso eu positivasse eu ganhava uma comissão, e eu tinha livre acesso a fazer o que eu quisesse, desde o pedido de compras, até mudar a equipe, VM, ou fazer alguns eventos que eu conseguisse com parceria. Eu não tinha dinheiro para investir, tinha dinheiro da empresa para investir para mudar esse same store sale. Então eu tinha que me virar. VM é o visual merchandising, quer dizer, a decoração, o jeito que os produtos ficam expostos na loja, e same store sales é as vendas comparáveis no mesmo período do ano anterior. Das lojas que tinham no ano anterior as vendas comparáveis. Sim. Isso. Só explicando para quem não é do varejo. E aí começou a ter esse negócio de Snapchat. Instagram, mas bem pouco, era mais Snapchat, e eu comecei a mostrar todo dia, depois do escritório, eu ia pras lojas e mostrava, vai ter Rock in Rio esse final de semana, que tal você usar esse sapato com esse look? Comecei a fazer uns vídeos assim, despretensiosos. O Snapchat, pra quem não conhece, é os stories do Instagram, né? É uma outra plataforma, mas é de onde saiu os stories. E aí, eu via que, eu falava, tem que ser aqui na loja do JK, ou aqui na loja do Iguatemi, que eram as lojas que eu cuidava. E aí eu via que começava a tocar o telefone, gente pedindo sapato, iam pessoas procurando especificamente o que eu falei. Aí eu falei, gente, que interessante, tá funcionando, vou continuar fazendo. Eis que começaram a aparecer algumas marcas. Ao mesmo tempo eu atendia pessoas famosas, e elas sempre falavam, vamos tirar uma foto? Aí eu, vamos. E aí eu postava no Instagram, e começava a ganhar um monte de seguidor. E aí começaram a aparecer outras marcas, tipo de biquíni, de comida, falando, posso te enviar um biquíni, daí você faz um Snapchat? Aí eu, tá bom. Aí fazia, olha, vendeu tudo, eu vou te mandar outro. Eu falava, não, peraí, se vendeu tudo, biquíni é pouco. Vamos combinar uma remuneração. E foi indo. Até que eu tive, no mesmo mês, 2 pedidos muito grandes. Um que era pra ir na pré-estreia de uma novela da Globo, gravar, fazer Snapchat da pré-estreia. Eu falei, nossa, a Globo, que é a rainha da comunicação do Brasil, tá me chamando pra divulgar alguma coisa? Nossa, essa mídia é importante, né? Essa mídia é importante. E
alguma cerveja da Ambev queria me contratar na época e inclusive eu precisaria ter empresa aberta. E esse trabalho não era um trabalho que tinham regras ainda. Então a gente fazia assim, tá bom, então te pago um negocinho aqui. Não existia ainda, tem que abrir uma empresa, ter nota fiscal e tal. E foi aí que eu me toquei que não, peraí, isso daqui é um trabalho realmente. Precisa de nota fiscal, vou abrir uma empresa. E precisava fazer esse conteúdo para essa cerveja. E quando eu fui ver, eu estava ganhando mais fazendo essas postagens, que eu só fazia aos finais de semana para não atrapalhar o trabalho na Schutz, do que eu ganhava no meu salário na Schutz. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhum contrato longo que fosse me dar uma segurança. Nenhuma garantia de que você ia ter trabalho todos os meses. E como mídia social não era uma coisa super expandida nessa época, trabalho de influenciadora, como eu falei, era uma coisa super informal, meio que ninguém sabia que era direito um trabalho, sabe? Que ano era isso, mais ou menos? Isso foi em 2014. Estava no comecinho. Aí, na época, eu falei com os meus pais, falei com os meus melhores amigos, e todo mundo falava assim, não troca o certo pelo incerto. Não faça isso. Ainda mais ouvir de quem apanhou na vida, né? De quem passou necessidade. Você tem uma oportunidade na Schutz incrível, você não tem diploma, você tem um cargo excelente, você só vai crescer lá e tal, e não sei o quê. Só que minha irmã me falou assim, sai, vai, que vai dar bom, tenho certeza. Você é boa, você vai atrás das coisas, vai dar certo. E aí eu conheci o Matheus também, e o Matheus falava, sai de lá. Nossa, lá tá pequeno pra você, pode ir. Vai na fé, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então as duas pessoas muito próximas a mim, minha irmã e meu namorado na época, me dando esse incentivo pra sair. Aí eu saí e comecei a trabalhar com mídia social, que foi maravilhoso. Aí o primeiro passo que eu dei foi abrir uma franquia de um restaurante de comida saudável. É mesmo? Não lembrava desse pedaço da história. Nossa. E que deu ruim. Deu ruim, não deu ruim, certo. Então foi meu primeiro aprendizado. Lembrei. Como chamava? Clube Life to Go. Clube Life, sim. Então eu tinha um dinheiro ali que eu falei, ou eu compro o meu primeiro apartamento e era um sonho ter um lugar meu, né, uma casa e tal, ou eu invisto num negócio que vai me gerar mais. Aí todo mundo, não, tem que investir, tem que investir, tem que investir. Falei, tá bom, vou investir, e o negócio não deu certo. E aí era uma franquia, né? Era uma franquia. E aí a franquia não foi pra frente, é isso? Eu acho que não. Que eu saiba, quase todos mais, os franqueados fecharam. E aí foi um primeiro aprendizado, assim, bem importante, inclusive, muito importante. É importante falhar, né? Muito. São os nossos melhores professores, os nossos erros. E é importante falhar, principalmente quando você tá pequeno, que o tombo é menor. Você erra pequeno. Verdade. Então foi um ótimo período para não ir para frente e não dar bom. Mas só recapitulando, tá? Da tua história. Você teve muita coragem, muita ousadia. Bom, além de entregar né? Você teve essa coragem, ousadia de entrar na sala do Alexandre Birman, pedir essa oportunidade e ele falou não, e aí você insistiu e conquistou, né? Fez por merecer. E aí você teve esse segundo momento que você arriscou uma estabilidade que a empresa te proporcionava para ir para uma coisa super incerta, duvidosa. Ninguém sabia que mídias sociais ia virar o que virou, que a profissão de influenciadora ia virar o que virou, né? Uma profissão essencial hoje para todas as empresas que estão no mercado, precisam contratar influenciadores. E virou o teu negócio principal. E virou meu negócio principal, que me deu os meus outros negócios, que foi muito legal. Porque eu acho que se eu não tivesse toda essa bagagem de ter trabalhado na Schutz, né, de ter trabalhado com vendas. A venda ela é importantíssima para o meu negócio hoje, porque eu nada mais fácil do que vender produtos, marcas pela minha rede social, né? Uhum. Então, todo esse passo foi muito importante para ter uma carreira de sucesso hoje nas redes sociais. Essa história é uma história que ensina muito, né? Em todos os detalhes que você conta. E aí, mesmo quando você decidiu empreender, né? Porque você virando influenciadora, você precisa abrir uma empresa. Sim. Você tem um staff, uma equipe e gente que depende de você. Então, se um mês não entrasse um trabalho e tal, você ia ter que bancar aquela estrutura do mesmo jeito, Sim. né?
E desde o começo a coisa deslanchou nesse novo negócio. Graças a Deus, desde o começo deslanchou. E aí, em que momento você decidiu e por que você decidiu que você queria ir além da profissão de influenciadora? Porque se a gente analisar todo mundo que vive de imagem hoje, então pode ser os maiores modelos da história, atrizes, celebridades, cantores. O trabalho com a imagem, ela tem um prazo de validade. É muito raro alguém que permanece eternamente até o fim, né? A gente tem raríssimas exceções aí. Então a gente tem Jô Soares, Silvio Santos, Fernanda Montenegro. Faustão. Mas Fernanda Montenegro, será que ela está trabalhando agora ainda? Não sei. 90 e poucos anos. Acho que em qualquer profissão ela já estaria, de repente, aposentada. Mas enfim, mas da imagem perdurar, assim, é muito raro. Quantas pessoas famosas da época que você era jovem, que hoje em dia você nem lembra o nome, não sabe onde está o que está fazendo. Quantas pessoas estouraram com músicas e tiveram ali um CD estourado e depois nunca mais. Os 15 minutos de fama. Então eu acho que é uma profissão muito delicada de pensar que ela vai ser… Eu acho eterna. Que seria até um pouquinho cegueira você achar que vai ser eterna. Pretencioso. E é isso, é uma exposição também que em algum momento você pode estar no auge, mas tem outros momentos que você vai estar mais embaixo. Então você estava pensando nesse longo prazo, nessa estabilidade. Nessa estabilidade e não só… Então teve esse motivo da imagem, mas também teve o motivo de que eu queria abrir um negócio, aproveitando que a minha imagem estava indo muito bem, para trazer um conforto de novo para minha família, que desde a época que quebrou nunca mais se reconstruiu, né, financeiramente, nunca mais se reconstruiu financeiramente. Então a gente queria fazer alguma coisa que trouxesse eles para trabalhar com a gente e que todo mundo tivesse uma vida confortável. E aí a gente decidiu, minha irmã começou com uma marca de joias enquanto eu ainda trabalhava na Schutz. E ela me chamou para ser sócia, mas eu não conhecia a sócia dela. Eu acho que abrir sociedade é muito delicado e principalmente com quem você não conhece. Então não entrei com ela e eu nem tinha tempo para isso. E ela, enfim, chegou num momento que tinha várias diferenças de ideias com a sócia dela, também não estava feliz. E eu falei, então você tá sem coragem de sair? Porque minha irmã fez faculdade de engenharia e saiu da área para trabalhar com joias. Falei, você tá sem coragem de sair? Porque ela precisava do trabalho. Não é que, tudo bem, minha mãe me sustenta enquanto eu não tinha isso. Então, sai e vamos abrir comigo. Eu abro com você, eu tô saindo da Schutz e eu abro com você. Foi ao mesmo tempo que você saiu? Foi bem pertinho. Foi bem pertinho. É que o processo dela sair demorou um pouquinho. Então, foi mais ou menos perto. E aí, a gente decidiu abrir a Zion. E eu falei, vamos fazer uma coisa muito segura, porque eu tinha tido a experiência com um restaurante que não deu certo e que eu investi todo o dinheiro que eu tinha guardado ali. Então eu falei, não quero fazer isso de novo. E nem tinha o dinheiro para fazer um investimento desse de novo. Então eu falei, não vamos ter escritório, vamos fazer tudo a gente, eu vou ser a mamãe. E aí conforme for crescendo a gente vai vendo o que a gente faz. Então a gente começou em casa, minha mãe desenhando as joias, eu falando, mãe, faz… uma joia assim, assado e tal. E a gente começou com a ideia de fazer joias em prata, que era um valor mais acessível do que joias em ouro, que era o que minha irmã trabalhava. Só que isso é muito legal de você ouvir o seu consumidor, né? As pessoas começavam a pedir as joias que a gente tinha em prata em ouro. Aí eu falei, gente, você tá tendo essa procura? Vamos mudar a estratégia. Vamos fazer joia em ouro mesmo. E a gente foi pro mercado de joias, que foi crescendo muito bem, ano a ano. E aí a gente quis expandir. Então, na época da pandemia… antes da pandemia, a gente abriu a marca de biquíni. Que daí a gente teve… não foi ao mesmo tempo, né? Primeiro veio a Zion Joias. E aí depois você abriu de vinhos? Não, foi a biquíni primeiro. A Zion Swim. Que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E aí quando veio a pandemia, atrapalhou toda a gente. Porque biquíni… Joias foi muito bem na pandemia, porque as pessoas apareciam no telefone, né, aqui, ou faziam stories, elas viam os outros nessa parte. A joia, ela faz parte desse contexto, né? O biquíni, ninguém queria comprar biquíni na pandemia pra ir na piscina de casa. De casa. Tipo, que seus pais vão te ver de biquíni, ou que seu marido vai te ver de biquíni. Não é que você vai encontrar amigos, que você vai viajar, não tinha, né, isso. Então,
a gente ficou muito prejudicados. E não só por conta disso, mas como a gente estava indo muito bem de vendas antes da pandemia, e tudo esgotava, e as clientes ficavam bravas que esgotava, a gente fez um pedido enorme. A gente aumentou muito as nossas coleções. Então, sei lá, de 30 biquínis que a gente fazia por coleção, de 30 peças, a gente aumentou para 80. E aí, parou de vender de repente, a gente ficou com todo esse estoque parado, que foi mais um aprendizado muito bom, porque com joia é quase que commodity, você não tem esse perigo do estoque. Porque, claro que tem um pequeno risco, porque você tem a taxa de serviço ali imputada no seu produto, mas tirando isso, a sua matéria-prima você derrete e faz outra. Então eu não perco o que mais vale do meu produto. Ai, não vendeu, nunca mais vendeu, não saiu daqui, tá parado. Derrete, faz outra joia, que tá vendendo. E pronto, assunto resolvido. Meu prejuízo foi do serviço só e ponto, acabou. Tudo que envolve moda, o têxtil, né, a confecção em si, tem um risco a mais, porque não dá para derreter e fazer outro, você perde o estoque. E também é um mercado mais difícil, né? Eu acho importante você contar essa tua experiência com desse lado de empreender com vestuário, porque eu acho que você tinha um grande sonho, né? A Nath Voz é um grande case, né, de uma pessoa que era apaixonada por moda, que fez uma empresa de moda e deu muito certo, até que ela vendeu para um grande grupo e continua tendo muito sucesso. Mas muitas mulheres, muitas influenciadoras, principalmente, que querem também aproveitar o uso da sua imagem para divulgar uma marca própria de moda, acabaram desistindo disso. Porque o mercado da moda, no têxtil, na confecção, é muito complexo. Envolve muitas matérias-primas diferentes, mão de obra intensiva, processo de qualidade é muito complexo. Muito. Eu queria que você contasse um pouco desse outro lado. Agora, não sei se você sabe, tem algumas influenciadoras que fecharam suas marcas de moda. Uma delas é a Malu Perini, que tinha a MAP, e ela tinha esse sonho de criar uma marca para depois vender e tal. E ela viu quão difícil é e ela acabou encerrando a marca dela esse ano. Outra que eu fiquei sabendo agora que também fechou a marca é a Isabela Matti, que ela fundou uma marca quando ela tinha 12 anos. E a marca então tem, sei lá, um pouco mais de 10 anos. Ela é super jovem ainda. Nossa, eu não sabia ela é uma que menina ela tinha super fechado. precoce. E ela encerrou agora também porque é um mercado complexo. É um mercado complexo. É um mercado complexo. Quantas vezes a gente, né, na própria Resort, programa uma coleção, compra uma matéria-prima e quando ela chega ela não está na qualidade que a gente precisa e acabou, a gente fica sem aquela coleção naquele período que a gente precisava, sem. Então assim, muito delicado. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Sem o produto, aí você não tem como vender. O que fazer com o produto que não vende é muito complicado. Tem toda uma questão de sustentabilidade por trás, que pelo menos eu tenho essa preocupação, eu sei que você tem essa preocupação, então de realmente como lidar com isso. Então é muito complexo. Muito mais complexo do que trabalhar com joia, com certeza. A joia tem as complexidades dela também, que são diferentes do mundo têxtil, mas não é fácil. Parece fácil, né? Eu vou abrir uma marca e vai vender, e vai ser ótimo, e tá tudo bem, e não é. Tem todos uns bastidores aí que é bem complexo. Porque, e ainda mais com moda, as pessoas veem o glamour, as fotos, os desfiles, né? E não sabem tudo que tá por trás. Você foi na nossa fábrica já 2 vezes e você viu como é complexo. Tem que ter muito amor, muita paixão por aquilo. E quanta gente tem por trás, né? E eu vou te falar mais uma coisa assim, moda íntima é mais complexo ainda. Porque numa roupa você tem umas 4, 5 matérias-primas no máximo, considerando o tecido, a linha, 2 tecidos diferentes, o aviamento. Num sutiã, você chega a ter 37 componentes. Aí imagina que esses 37 tem que chegar na mesma cor, tem que ter a elasticidade, a qualidade, enfim, tem uma série de critérios que, para casar tudo, para dar certo, é bem, bem complexo. É muito complexo. Então, por isso que a estrutura tem que ser importante também. A estrutura tem que ser importante. Eu acho que é muito difícil você entrar sem experiência alguma ou alguém que tenha, né? Que acho que foi o meu caso e o caso dessas meninas. A gente pode ir adquirindo essa experiência no caminho e pode dar certo, né? Mas… Não, se você tem sonho, não quero desanimar ninguém, mas se prepare, porque o mundo da moda não é só glamour. Tem muito trabalho, muita complexidade envolvida. E mesmo você com joias, você tem
uma pessoa da família que tinha uma fábrica de joias, né? Ou tem ainda. Sim. E então isso já traz um certo know-how, já uma certa afinidade, você já tinha uma intimidade maior, né, com o negócio. Na verdade eram 2 pontos. A minha mãe antes fazia semi-joias, então já tinha alguém que era designer, que conhecia, que sabia como fazer o produto. E tinha minha tia que tem fábrica, então a gente já tinha 2 partes muito importantes ali encaminhadas. E a minha tia sempre serviu muito pra gente como uma guru, até assim, de nos ensinar do mercado, porque ela tá no mercado há muitos anos. Então ela nos mostra muitos caminhos, assim, sabe? É assim que faz, é assim que trabalha, é assim que vê. E graças a Deus tá dando muito certo. E é muito mais fácil realmente do que foi tocar a marca de biquíni. A marca de biquíni. E fora isso tem os vinhos, né? Que é uma paixão sua. Os vinhos, a gente abriu na pandemia, teve uma alta muito grande de venda de vinhos na pandemia, inclusive os preços aumentaram muito. E eu sempre quis oferecer um vinho que tivesse um preço legal e que fosse bom, mas um vinho de dia a dia, que então não vai ser um super vinho, porque senão o preço não vai, né? E aí a gente criou a Zion Wine. O problema da Zion Wine, hoje a Zion Wine pra mim é uma questão, assim, eu poderia chegar aqui e falar que todos os meus negócios são muito bons e excelentes e tal, mas a Zion Wine, ela é a filha que fica meio de escanteio, porque a gente acaba não tendo tanto tempo pra tocar ela. Então, hoje, por exemplo, eu entrei no Instagram da Zion Wine, eu falei, gente, a gente não posta há muito tempo, a gente não faz uma sessão de fotos há muito tempo. É uma empresa que roda, que vai bem, que dá lucro, mas que a gente não consegue, nem eu, nem a minha irmã, foco, e nem né? os meus outros sócios, a dar o foco para ela e fazer ela crescer. É uma empresa que tem um potencial, que tá lá pronta, rodando, só que ninguém tá tocando ela da forma como deveria, porque a gente tem outros projetos maiores e que estão nos trazendo mais lucro do que a Zion Wine, que é uma empresa muito maravilhosa. Hoje, o vinho que a gente oferece na Zion Wine, você não compra nem perto pelo valor que a gente vende, porque a gente não revende. A nossa ideia era justamente essa, ser o vendedor direto para não ter que colocar o preço de revenda em cima do nosso preço. E ter um vinho bacana para a pessoa com uma qualidade maior do que ela conseguiria comprar no restaurante, no supermercado. Mas hoje é um ponto ali de atenção, uma bandeirinha amarela. Pô, a gente precisa dar atenção para ela, a gente não tá conseguindo. Mas foi de uma vontade de diversificar ainda mais, quem sabe trazer um novo negócio potencial. E aí você foi vendo onde que ia mais, e aí as coisas foram se encaixando desse jeito, né? Isso. Mas é uma empresa com potencial, eu acredito, na Zion Wine também. A gente precisava muito de um dono ali, sabe? E realmente minha irmã não consegue. O operacional da Zion é muito grande hoje e demanda muito dela. Eu também não consigo. E acaba que ela tá lá rodando sozinha. É uma empresa que roda sozinha. Ela sozinha. Igual o terceiro filho, que se fala que se cria sozinho. É a Zion Wine. E é bem isso. Mas sabe, eu tava conversando em outro podcast aqui em casa com o Alexandre Zolko, que você conhece também. E ele estava me falando que ele, quando criou um negócio e deu muito certo, que foi a My Shoes, ele se achava o Steve Jobs, ele ficou meio que arrogante, não é o teu caso, mas isso impulsionou ele a querer abrir vários outros negócios. Aí ele chegou a abrir outros 5, 6, 7 negócios, e aí, o que aconteceu? Quebrou tudo, porque ele não conseguia dar foco para nenhum deles do jeito que merecia, e acabou perdendo tudo. Então, é um ponto importante essa coisa do foco, assim. Eu tive esse insight em algum momento, que foi o momento que eu vi que a Zion Wine, ela tava ali rodando sozinha e ninguém tava dando atenção. Eu falei, olha, eu tô abrindo coisa demais, de repente eu acelerei demais, eu empolguei demais porque tava dando certo, e porque na época que eu abri a Wine, a gente tava entrando na pandemia, então a de biquíni ainda tava rodando, não tava, porque ninguém sabia 3 negócios na mão, além da influenciadora. Ia ficar em quarentena, quanto tempo ia ficar naquela situação mais confinada. Então as pessoas ainda estavam até comprando, sabe? Não tanto quanto antes, mas estavam. Então eu falei, pô, tá dando certo a Zion Wine, a Zion Joias, tá dando certo o biquíni, vamos entrar então no vinho, daqui a pouco vamos ter não sei o que lá e vai ser um negócio gigante. Mas é isso, acho que negócios, a gente tem algumas coisas que a gente até conversou no final do ano,
Eu falei, nossa, acho que esse ano eu não dei tanta atenção pra Zion quanto eu poderia dar. Ela poderia estar muito melhor, né? E quando o dono tá lá ativamente, é muito diferente. Você pode ter uma equipe brilhante, mas se o dono do negócio não tá lá com uma atividade mais intensa, o negócio não cresce o tanto que ele poderia. É verdade. E é impossível você estar ativamente em vários negócios, né? Então, eu acho que o ano passado você deu muito foco na Hope Resort. Dei Olha, muito. eu falando contra mim mesma. Foi, mas foi mesmo. E eu até falava isso durante o ano. Eu falava, gente, eu tô tão imersa na Hope Resort que eu tô talvez faltando um pouco na Zion. Acho que eu postei muito mais Hope Resort do que Zion. Não, fui muito mais no escritório da Resort intensa, do que na Zion. Muito intensa. Eu queria que você contasse a história. Como é que foi a tua vinda para trabalhar na direção criativa da Hope Resort, que foi uma ideia tua, não foi minha. Não foi um convite que eu fiz, foi mais uma iniciativa da Chantal. Eu decidi fechar a Zion Biquínis, que ela não dava prejuízo pra gente, mas a gente viu que estava ficando difícil ali, que não estava vendendo porque estava pandemia e um monte de estoque, e eu precisava lançar coisa nova, porque não adianta ficar não promovendo no sentido de promoção, mas promovendo no sentido de vamos fazer shooting de novo dos mesmos produtos, porque já não foi, já passou, a moda já tá outra. E aí a minha irmã que é minha sócia, os olhos dela não brilhavam tanto com a Zion Swim, como brilham para Zion Joias. Então ela falava, não sei, eu não trabalho na Zion Swim com tanto amor, assim, igual eu faço com as joias, né? E aí eu quero que ela esteja feliz também, acho que tem que ser, né, as duas felizes nos negócios que a gente tem. Então eu falei, vou pensar numa solução, porque eu amo fazer os produtos. Eu amo o meio da moda, eu vim do meio da moda, né, desde a época que eu trabalhava na Schutz, mas antes disso, acompanhar os meus pais e tal, na época deles lá atrás, antes de quebrar. E eu tinha me encontrado ali na parte da criação, que eu tava muito feliz. Falava, nossa, é muito legal fazer produto e ver que ele fica bonito, e ver que vendeu, e ver que as pessoas querem, que as pessoas gostam. E eu não queria deixar isso de lado. Então, eu falei, já sei, eu não preciso ter a minha marca para fazer isso. Eu posso fazer isso para outra marca. E aí, esse detalhe eu não tinha te contado. Eu decidi ir atrás de você por 2 motivos. O primeiro, que eu te conheci numa loja, na abertura da loja do JK, ou reforma da loja, alguma coisa no JK. Inauguração. E eu amei a nossa conversa. Falei, nossa, a Sandra me deixou inspirada, assim. De uma forma parecida como o Alexandre me deixava. E eu adorava esse efeito que ele tinha em mim de me inspirar em negócios. E fiquei com isso na cabeça. Mas nunca mais falei com você. Assim, a gente nunca mais trocou, assim. Verdade. E aí, Mas ficou na tua cabeça? Então. Ficou na minha cabeça. E em paralelo a isso, alguém tinha orçado alguma coisa de Hope Resort para eu fazer, alguma publicidade, mas tinha orçado e morreu o assunto ali, porque acho que estava também numa época de estruturar e tudo mais, a empresa em si. E eu falei, vou trabalhar em alguma marca de biquíni. Em qual que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Aí eu falei, eu acho que seria legal trabalhar com a Sandra. Porque isso também é importante, né? Você trabalhar com alguém que você goste, alguém que tenha compatibilidade de ideais e etc. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pra ela. E eu sou assim, eu tô com vontade de fazer uma coisa, eu não vou, quero marcar uma reunião, esperar o dia pra ir te falar. Eu falo na hora. Aí eu mandei um direct pra Sandra. Foi assim mesmo, tá, gente? Oi, Sandra, tudo bem? Eu tive uma ideia aqui. Que tal se eu fosse diretora criativa da Hope Resort e ajudasse a fazer as coleções, as estratégias de marketing e tal? Aí você, não sei se tem esse espaço aqui agora. Aí passou uma semana, você falou, vamos conversar, acho que pode ser interessante. Não, foi uma ideia muito assim, de sopetão, né? Então aqui do lado de cá, você até então era uma influenciadora, que eu gostava muito daquelas influenciadoras que convertem, né, que são bem vendedoras, que explicam muito bem o produto, né, que tem essa coisa da persuasão. E aí eu pensei, eu nunca tinha pensado, então quando veio a ideia eu falei, né, deixa eu pensar. E eu realmente pensei, levei pro travesseiro, troquei uma ideia internamente e falei, não, podemos criar uma história aí de sucesso, né. O que era um risco para você também, né, porque a Resort é uma empresa hoje, não chamaria mais de embrionária, mas que na época talvez fosse um pouco embrionária dentro do grupo Hope. E você fazer esse investimento, era um investimento para a marca de repente alto,
E é arriscado, porque poderia não dar certo. Mas foi igual quando a gente contratou a Gisele. Ó a comparação, hein? Nossa. Você pode se achar agora. Não, mas foi uma aposta mesmo. Na época que a gente contratou a Gisele, a gente não tinha dinheiro para bancar uma Gisele na Hope, né? Mas a gente acreditou no nosso potencial. Era um investimento que não colocaria a empresa em risco. Então a gente falou, vamos arriscar. Empreendedor tem que ter esses momentos, né? De risco ao longo da história, de se reinventar, de trazer novidades, inovações, senão fica na mesma e não tem um crescimento exponencial. E aí, quando você veio com essa proposta, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, é caro para a realidade da Hope Resort hoje? Mas se não der certo, não vai colocar a gente em risco? No máximo, eu vou ter uma influenciadora… Sim. Power, né? Sim. E aí, a surpresa foi muito positiva, porque… Assim, agora o feedback, né, assim, ao vivo, online. A Chantal, ela traz muito para a marca, não só da parte criativa, mas acho que talvez por você ser empresária, você pensa em como que a gente pode rentabilizar. Não pensa só na coleção mais bonita ou na comunicação mais efetiva. Você pensa nesse todo, sabe? De como, o que é importante de verdade para a marca. E é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, à noite, feriados, domingos. Ela tem uma ideia, ela é cheia das ideias. Sempre mandando para a equipe. E é uma fórmula que deu muito certo, né? Sim, deu muito certo. Eu estava até agora com a Ivana, que é a diretora hoje da Resort, e ela estava me passando os números de crescimento, né? Não, cresceu tanto aqui, cresceu tanto ali. Du tá vendendo 50-50 esse mês e tal. E aí ela falou assim, e eu fiz uma pesquisa aqui com todo mundo de qual era o motivo principal de ter aumentado as vendas. Enfim, resumo, produto. E aí eu falei, que bom. É algo que você se envolve muito, você fala com muita propriedade. Então, não só o produto que você conhece bem, que é a moda praia, né, os biquínis, mas também o fitness, que você vive esse lifestyle, você usa no seu dia a dia, não só para treinar. Agora a Chantal tá gravidinha, ela tá pegando mais light, né, nos treinos, mas… É um lifestyle e é uma roupa que você também curte muito fazer. Sim. Mas eu vejo que além desse envolvimento teu no produto, você pensa por trás, nas estratégias. A Chantal trouxe pra gente uma consultoria de merchandising, né? Que é para ver qual o volume desses produtos, o tamanho da coleção, a proporção do mix. Vários outros insights e outros temas que a gente precisava se aprofundar para fazer essa reviravolta que a gente está fazendo na Hope Resort. Que tá dando super muito certo, ainda bem. E é isso, agora eu acho que o meu maior desafio é conseguir equilibrar, inclusive, a minha participação e ativação na Resort, na Zion. A Zion esse ano já comecei diferente, então a gente já está 14% positivo no Same Store Sale. E é algo que me encanta muito, porque… Para quem não sabe, aí falando informações de dentro, assim, trabalhar na Hope, no grupo, é muito legal. É um ambiente muito gostoso, muito harmônico, muito humano de se trabalhar e ao mesmo tempo que te inspira. Não aquela coisa confortável que te deixa ali meio estagnado. E de gente muito apaixonada, né? E de gente muito apaixonada pelo que faz. A gente só na Resort hoje tem uma equipe muito legal, que quer muito fazer o negócio acontecer e tá acontecendo. E a gente vê um crescimento tão rápido, né? Assim… De quando eu entrei para agora, se a gente for ver, foi um super crescimento, não só por minha causa, né? Por conta de toda essa equipe que a gente trouxe com sede de fazer o negócio acontecer, mas que tá sendo muito legal e que tem me feito aprender muito também. Tá sendo algo muito importante para minha carreira. E era uma das coisas que eu coloquei na cabeça quando eu quis pedir para entrar na Resort. Eu falei, eu quero criar, eu quero ganhar, ter uma boa remuneração, mas eu também quero aprender e eu sei que lá vai ser um lugar que eu vou poder aprender. Que bom. E a gente está muito feliz de ter você com a gente. E assim, falando do nosso lado aqui, acho que o que fez a diferença, além de, lógico, trazer a Chantal, trazer outros talentos, eu acho que foi dividir. Quando você tem um negócio que tem várias divisões, não adianta você querer aproveitar, fazer puxadinho, sabe? Estilista tá aqui, então aproveita e faz um biquíni aqui, faz uma leg, um top aqui. Não, cria uma unidade de negócios para dar foco total para aquela marca. Então a gente tem uma diretoria
toda, um guarda-chuva lá embaixo da marca Hope Resort. E quando a gente deu foco, deu munição para essa diretoria, para ela conseguir realizar todos os projetos exclusivamente para a marca Hope Resort, aí o negócio andou. Deslanchando. Deslanchou, é isso. Na verdade, eu acho que tem até alguns cargos que dá para você dividir, né? Tipo financeiro, jurídico, mas tem cargos específicos que precisa ter um olhar ali, né? Um olhar direcionado. Assim, direcionado para aquela marca, né? Então, algumas coisas realmente dá para aproveitar da estrutura toda. Outras coisas é importante ter uma unidade ali. Mas principalmente vendas, a equipe comercial, a equipe de estilo, a equipe de comunicação e marketing. Tudo isso precisa ser exclusivo se você quer fazer uma marca acontecer. Sim, né? Eu acho que tudo que traz muito DNA tem que ser exclusivo. Verdade. Porque o financeiro não traz DNA. Você não tem um DNA para pagar uma conta. Você tem que pagar a conta na data que tem que ser paga e pronto, acabou. Verdade. Né? Agora, tudo que você precisa colocar ali um certo característica ali, uma vida, talvez, eu acho que daí precisa ser único. E na Zion, você também tem esse papel de direção criativa? Esse ano estou entrando com essa parte mais ativa. Na verdade, se a gente for pegar os nossos best-sellers, de 10 best-sellers, acho que eu devo ter feito 5 ou 6, e minha mãe e os outros. Então, só que é muito diferente, porque da mesma forma que funciona a mecânica na Hope Resort, eu passo criativo. Então eu falo, vamos criar um moletom com uma gola polo, porque polo voltou, com uma calça mais reta, um pouquinho aberta, mas de repente quem vai lá e desenha, mas quem vai lá e desenha, quem vai lá comprar o tecido, quem vai lá levar para a oficina e etc., são outras pessoas da equipe. Então, por exemplo, minha mãe, ela faz essa parte operacional quando eu crio uma coleção com ela, mas ela sempre coloca uma pitadinha dela ali. É até uma questão pra gente, assim, porque hoje eu falo assim, mãe, vamos fazer as duas. Eu vou fazer a minha coleção e você vai fazer a sua. Eu preciso que você desenhe o que eu tô falando. Sem colocar você. E é um pouco desafiador, né? Porque ela tá há muitos anos… Ainda mais trabalhar com família, né? Porque a gente tem muita intimidade, então a gente vai falando as verdades. Mas o intuito hoje eu preciso trazer novos clientes. Os clientes para os produtos da minha mãe, ele já existe. A gente tem clientes muito fiéis, inclusive a gente está com um projeto muito legal esse ano de fazer um clube VIP, assim, dessas clientes que são muito fiéis e tal, com vários benefícios, enfim. Só que eu quero atrair novos. E uma das formas de atrair novos, eu tenho várias, né? Eu posso abrir ponto de venda, eu posso, enfim, de fazer um produto diferente, que não é o que a minha mãe faz. Então, eu tô querendo criar… já tenho algumas coleções, 5 coleções já em andamento para esse ano. Que são coleções com bastante DNA meu, assim, um pouquinho menos da minha mãe. Legal. E que acho que vão ser bem diferentes, assim, do que as pessoas estão acostumadas a ver na Zion. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, amém. Tomara. Voltando, agora indo para um lado pessoal. Você me contou de algumas coisas ruins que aconteceram na tua vida. E eu fiquei chocada. Logo no nosso primeiro encontro, assim, para falar da possibilidade de você vir para ser diretora criativa da Hope Resort, você me contou algumas histórias. Você me contou a história do fogo, né, da queimadura, que você contou aqui já. E você me contou algumas outras grandes tragédias, se não dá para falar outra palavra, que aconteceram na tua vida. E se você quiser, se conta aqui, se não precisa contar, mas algumas situações difíceis pelas quais você passou. Você acha que isso tudo ajudou você, de alguma forma, a te impulsionar para o lugar que você está hoje? Eu gosto de dizer que eu detesto quando falam assim, nossa, tudo acontece… Você não falou isso, mas às vezes tem pessoas que falam, nossa, tudo acontece com você, hein? Meu Deus, por que será? E assim, na verdade, tudo acontece mesmo. Tanto de coisas muito desafiadoras, mas todas as coisas desafiadoras, no final das contas, eu saio muito bem. E, ao mesmo tempo, acontecem muitas coisas muito incríveis que é raro de acontecer na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, vou falar do meu acidente. Se eu não tivesse sofrido meu acidente, eu não ia sair de gastronomia. Se eu tivesse saído da gastronomia, eu não teria mudado a vida da minha família. Hoje eu mudei a vida da minha família inteira. Do meu pai, da minha mãe, da minha irmãzinha mais nova, que tem 12 anos, da minha irmã, da Raíra. Enfim,
e de várias outras pessoas, amigos, que eu faço questão que façam parte desse crescimento todo que eu tive financeiramente na minha vida. Então, o meu acidente foi ruim? Foi ruim. Saí ilesa, né? E ainda com toda essa com bagagem. algo mudando a direção que eu tava indo da minha vida. Não é pra você ir pra esse lado, você pode ir pra uma coisa maior, e foi. Então, assim, hoje a gente conseguiu montar uma empresa que fatura milhões num ano. Eu não ia conseguir ganhar milhões trabalhando num restaurante, né? Nem na melhor das hipóteses, se eu acho que tivesse um restaurante de muito sucesso, a chance de eu faturar milhões seria muito difícil e muito pequena. Então, isso é um dos exemplos, né? Então, várias coisas difíceis que acontecem, ou desafiadoras, eu acredito que me levam para o lugar que eu preciso estar, que é muito legal. E aí, toda vez que acontece uma coisa muito difícil, eu penso, nossa, tô no difícil agora. Então, isso significa que a vida é uma montanha-russa de coisas boas e ruins. Agora, pela frente, só vai vir coisa boa. Ótimo, passei pela difícil, sabe? E é claro que muita coisa difícil me impulsionou. Então, por exemplo, eu ver os meus pais falirem, da gente ter uma condição de vida ótima, e de repente eu não ter nada, morar de favor, comer de favor. Lembro que teve algum aniversário, nessa época que eu morava em Porto Velho, que eu pedi de presente de aniversário um pote de sorvete Que Bom, napolitano, que devia custar R$5 na época, e que aquilo para minha família era difícil de comprar. Então, assim, é lógico que isso me impulsionou. Eu falei, caramba, eu vi isso acontecer com os meus pais, não quero que eles passem por isso, então quero dar um jeito de resolver a vida deles, e quero dar um jeito de que isso não aconteça comigo e de trabalhar de forma segura. Então, com certeza isso me direcionou. E assim eu vou lidando com as coisas. Acontece o difícil, eu olho e falo, tá bom, o que eu posso tirar de bom daqui, né? Se eu não entender agora, em algum momento eu vou entender, mas tá me direcionando para outro lugar que eu precise ir. Então eu lido dessa forma. Eu acho genial. Eu te acho uma mulher muito inteligente. Eu tenho uma frase, que não é minha, obviamente, mas eu uso ela tanto que daqui a pouco eu vou me apropriar dela. Que é assim, a vida não é o que acontece com a gente. É o que a gente faz, apesar dessas coisas acontecerem com a gente. Sim. Né? E a atitude que a gente tem diante dos desafios, das coisas ruins que acontecem, é o que vai determinar o nosso sucesso na vida. Você teve uma gravidez ectópica. Sim. E quando você teve, lógico, uma coisa horrorosa, você perdeu uma trompa, né? Perdi uma trompa. E agora tá no 3º filho. Então, para tudo tem um jeito na vida, né? A gente sempre vai arrumar soluções. O jeito que a gente encara essas dificuldades vai fazer toda a diferença no nosso futuro, né? Sim. Eu acho que eu não gosto quando falam assim, ai, fulano é assim, porque, vou dar um exemplo, tá? Ai, fulano é violento, bate nas pessoas, bate na esposa, porque ele apanhou muito na infância e o pai dele batia na mãe. Eu não acho que uma coisa ruim que aconteça com a gente seja justificativa para deixar a gente num lugar ruim. Ou deixar a gente ruim. Eu acho que muito pelo contrário. Tem lição ali para aprender. E quando você tem uma visão de vida, eu acho que você não pode se prender só ao ruim. Com certeza, coisas boas acontecem na sua vida. Vamos nos prender nos dois, né? Então, eu acho que isso é muito importante e faz toda a diferença. E várias vezes que acontecem coisas ruins, eu não me coloco como vítima. Talvez isso faça a diferença. Eu não fico, ai, coitadinha de mim, nossa, olha o que tá acontecendo comigo, meu Deus. Nunca se vitimizar. Eu falo, isso tá acontecendo porque eu preciso mudar alguma coisa. Tá me tirando do lugar. O que eu preciso mudar? É mais num lugar de tipo, se move aí. Te empurra aí pra vida, do que, ai, coitadinha, nossa, ela tá ali apanhando da vida, entendeu? Verdade. Eu acho que existem, como dizem, né, alguns privilégios que podem levar a gente mais rápido para alguns lugares, ou nos dar entradas mais fáceis, assim. Com certeza. Mas de qualquer jeito, sem esforço é difícil de conquistar qualquer coisa, sabe? Exatamente. Eu entrevisto aqui muitos empresários, empreendedores muito bem-sucedidos. Eu vou te falar, a maioria veio do zero, veio do nada. Fez tudo sem ter condições, sem ter nada. Então, é possível. A gente tem que acreditar na gente, não se vitimizar e fazer acontecer. Porque se a gente se vitimiza, a gente perde muito tempo ali, né? Inclusive, falando em vitimizar, essa semana eu tive um insight muito legal, que eu tava falando com algumas pessoas que trabalham comigo. Que às vezes é muito incômodo a gente detectar ou detectarem na gente pontos negativos ou as nossas fraquezas.
Mas é tão importante que a gente detecte as nossas fraquezas ou pontos negativos para que a gente dê um jeito de resolver e ser cada vez melhor. É impossível alguém que quer ser muito bom em tudo. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com a agenda. Eu não sei o que acontece na minha cabeça, que os números embaralham. Então, às vezes eu vou anotar uma reunião, ao invés de eu colocar no dia 12, às 14 horas, eu coloco no dia 14, às 12 horas. E às vezes eu checo, eu falo, não, tá aqui, é dia 12, é tal, eu coloquei certo, e vai errado. Então, a partir do momento que eu detecto isso, eu tenho duas opções. Ou eu vou dar um jeito de criar um método que eu consiga acertar todas as vezes a minha agenda, ou eu vou passar essa função para alguém fazer. Porque é o meu ponto fraco. Se eu não tivesse detectado isso, o tanto de reunião que eu ia perder, o tanto de oportunidade que, consequentemente, eu iria perder, seria muito grande. Então, assim, às vezes, a gente tá falando de se vitimizar, né? Às vezes, a gente recebe um feedback negativo, a gente fica procurando justificativa ou desculpa. Não, mas eu só atrasei hoje porque o trânsito, porque caiu a ponte, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Que realmente, às vezes, acontece. Mas várias vezes a gente tá dando justificativas pra gente mesmo não detectar uma falha, né? Então, eu acho que a gente se coloca ali num lugar de vítima. Tipo assim, você tá falando que eu fiz uma coisa errada? Nossa, tô ofendida, né? Se você não faz isso, se você não se ofende, e se você detecta o seu ponto negativo, você tem uma oportunidade de melhorar. Se você não consegue melhorar naquilo, você tem uma oportunidade de delegar, de tentar dar um jeito de resolver. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de organizar os assuntos que eu tenho que dar continuidade. Então, eu vou ter uma agenda. E eu vou colocar ali a cada 3 dias eu vou colocar assuntos pendentes que eu preciso ver que continuidade que deu, se eu preciso dar, se alguém não me respondeu, se eu preciso cobrar a resposta de alguém e tal. Ou não consigo ler a agenda, então eu realmente preciso pegar um aplicativo. Ou eu preciso virar para alguém da minha equipe e falar, você vai ficar responsável por esses assuntos aqui para ver se teve continuidade ou não. Eu acho que quando você não se põe de vítima e consegue detectar seus pontos fracos, você tem uma oportunidade maravilhosa de deixar todos os negócios melhores. E é um exercício de humildade, né? Sim. Eu, por exemplo, eu adoro produto também, assim como você. Eu gosto de desenhar também, eu sou arquiteta de formação. E eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de vivenciar tudo. Mas eu vi que se eu quero fazer o meu trabalho bem feito, que é fazer com que a minha empresa cresça e prospere, eu preciso ter gente competente em todas essas áreas. E hoje eu tenho uma equipe de estilo, de criação muito melhor do que eu poderia ser. Então, é um exercício de humildade, sim. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Por exemplo, provar todas as peças. Você sabe que eu provo tudo. Eu gosto de participar do processo criativo, de entender como que vocês fazem as coleções. Mas é um jeito de eu participar, mas dando autonomia para vocês poderem criar e fazer uma coleção muito melhor do que eu faria. Né? Acho que é importante falar isso também. A Sandra realmente se envolve muito nos produtos, ela gosta de ver tudo, ela prova tudo, ela faz teste de uso. Várias coisas ela chega e fala, não, esse produto eu não acredito, vamos tirar, não quero levar pra frente, sinto falta disso, daquilo, precisa adicionar na coleção. É mais sinto falta do que tira, vai. Eu gosto muito de tudo que vocês fazem, pra mim. É mais sinto falta mesmo. Mas isso da Hope também, né? Não é só da Hope Resort. Sim. Então eu provo muita peça. Todos os anos, assim, são milhares de peças, posso dizer. E o bom é que você passa realmente, né? Então, olha, achei que esse tecido tá prendendo muito, fica meio apertado, não é tão confortável, tem que ser mais leve. Você não fica com… Porque às vezes, gerir uma equipe é muito difícil. Você fica com medo de falar, ofender a pessoa e ficar uma situação chata. E tem muita gente que acaba falando, deixa, eu nem vou falar, deixa assim mesmo. Só que é seu negócio, né? É seu bem precioso, você precisa falar. E você consegue falar. A Sandra, ela tem uma qualidade incrível, que eu tô longe de ter. Mas assim, muito longe de ter. E que eu gostaria muito de aprender um pouco mais disso com ela. Ela consegue falar o que ela quiser. Pode ser a pior notícia do mundo. Mas ela fala de um jeito… tão doce que fica tudo bem, sabe? Acho que nunca ouvi e talvez nunca vou ouvir ninguém falando assim, nossa, a Sandra foi muito rude comigo. Ou nossa, detestei a forma como a Sandra falou comigo. Não, acho que é respeito, né? Quem tá lá, tá trabalhando, tem um know-how, tem uma expertise. Eu tenho como colocar meu ponto de vista sem precisar ofender o trabalho de ninguém, né? E nem a honra e a integridade de ninguém. Mas eu conheço já
Já trabalhei com gente que não tinha essa sinergia de cultura mesmo e que é bem problemático. Não, mas imagina, você também é super delicado, super doce e você coloca as suas ideias de uma forma brilhante sempre. Não, eu não sou, eu preciso aprender. Eu ainda, às vezes, vou muito direta. Então, por exemplo, eu não faço muito rodeio. Eu não falo, oi, tudo bem? Bom dia. Então, acho que precisa melhorar esse produto aqui, assim, assado. Eu já falo assim, gente, isso daqui não dá pra ficar assim. Eu preciso melhorar. Imagina, você toca muito bem, a equipe toda te adora. E assim, é uma pessoa que trabalha mesmo e coloca suas ideias e que leva a equipe junto. Que acho que isso também faz toda a diferença, Mas né? acho que a equipe só gosta de mim porque de fato eu trabalho. Acho que eu surpreendi. Achavam que eu ia entrar pra só fazer a pose. E no final, quando viram que eu tava lá ativamente, aí eu conquistei o pessoal. Verdade. Chama, você é uma inspiração. Eu queria saber se você tem alguma dica para dar para as pessoas que estão começando a vida ou que estão começando um novo negócio. Como você vê, assim, essa coisa do empreendedorismo? Eu acho que eu vou falar o que eu estava falando há pouco, de forma reduzida. Presta atenção nos seus defeitos, nas suas falhas e nas suas fraquezas, porque isso é tão importante quanto você saber os seus pontos fortes. Você conseguir melhorar ou solucionar isso para você sempre produzir da melhor forma possível. Então, tira o ego de lado, não fique ofendida porque todo mundo tem pontos negativos, aceite feedbacks negativos, vá atrás deles, que eles são muito importantes, porque às vezes as pessoas não falam pra gente, justamente para não ter um desconforto, né? Porque é muito raro quem recebe bem, e isso é um ponto muito positivo de quem trabalha, assim, com a gente. Se eu detecto que alguém leva numa boa um feedback negativo, isso pra mim já ganha muitos pontos. Então, aceitem e vão atrás dos feedbacks negativos. E dê feedbacks negativos também. Eu acho importante. Se você quer ver essa pessoa crescer dentro da tua estrutura, não fala, não, tá tudo bem e deixa pra lá. Se você quer, se você se importa mesmo, dê o feedback negativo para que a pessoa possa evoluir e continuar conseguindo fazer a tua empresa prosperar. Você pode seguir bastante a Sandra e ouvir o jeito que ela fala e dar esses feedbacks sendo uma Sandra. Não indico sendo uma Chantal, mas sendo uma Sandra vai dar tudo certo. Já para encerrar, tem uma pergunta que eu sempre pergunto aqui, porque a gente está num papo íntimo aqui em casa, e eu queria saber alguma intimidade da Chantal, alguma coisa íntima que você possa compartilhar aqui com a gente. Nossa, que eu já compartilho toda a minha vida, né? Ela expõe a vida da Chantal, um livro aberto, né, no Instagram. É um livro aberto. Comigo isso é diferente do que perguntar para qualquer outra pessoa, né? Porque eu acabo expondo minha vida o tempo todo. Mas eu acho que uma grande intimidade é talvez… Eu acho que eu já passo isso, mas o fato de eu ser muito, muito, muito família. Eu estava até falando com a Sandra aqui antes da gente começar, que pensando em escola para os filhos e tal, eu não queria pôr os meus filhos numa escola que prepara eles para morar fora, porque eu quero o almoço de todo domingo com a família inteira, aquela mesa grande, todo mundo junto, quero os netos, quero os filhos. Então, para mim, a coisa mais deliciosa e importante é ter todo mundo reunido, todo mundo perto sempre. Eu faço muita questão, eu até falo, gente, eu tô grávida, eu tô chata, eu não quero falar com ninguém, mas vamos ficar todo mundo aqui em casa? Ninguém fala comigo, mas todo mundo junto, sabe? Então, eu acho que isso é uma intimidade. Assim, quem me conhece no íntimo vê que eu gosto de levar minha família para todos os lugares. Então, vou viajar, posso fazer uma viagem para Europa com meu marido. A gente nunca teve lua de mel. É verdade, sempre vai a família toda. Porque eu tive a gravidez ectópica exatamente no período que eu ia fazer a viagem de lua de mel. Eu ia para Jamaica, eu e ele. E aí a gente não teve, depois eu engravidei do Pipo, aí nasceu o Pipo, enfim, foi indo, até hoje, vamos fazer uma viagem especial para fora do Brasil, eu levo a família inteira. Vai avô, avó, namorado do avô, ixi, ó, vai todo mundo e quanto mais, melhor, mais eu gosto. Familhona. Familhona. Uma pessoa super família e uma pessoa incrível que eu tenho o prazer de conviver, de compartilhar sonhos e que, assim, uma parceria que começou há pouco tempo, mas eu tenho certeza que vai ser muito duradoura. Já vai fazer 2 anos, você acredita? 2 anos, né? Nossa. E não, já passou um tempo bom, já estamos colhendo grandes frutos, mas eu tenho certeza que, além da parceria nos trabalhos, essa amizade, essa sinergia de valores aí que vai pra vida, né? Com certeza.
Adorei Digo te mesmo. receber, Chan. Obrigada. Esse papo íntimo foi, assim, muito inspirador. Chantal tem uma história incrível, né? 1h16. Nossa, um tempão. Mas assim, a gente podia aqui continuar falando mais horas. Tem muita história que a gente não contou. Chantal participou de guerra. Você imagina, ela chegou para me contar a história dela. É guerra, enfim. Tem muita história. Tem muita história. Mas a gente pode guardar alguns assuntos para um próximo papo. Sim, se quiserem a gente faz um episódio 2. Boa. Adorei, Chan. Super obrigada. Também, obrigada a você pelo convite. E se você gostou, não deixa de dar o seu like, curte, compartilhe, manda para quem você gosta, porque o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.